Bom dia a quem ainda não vi. Shalom, graça e paz. Sejam bem-vindos à Arca, sejam bem-vindos à casa do Senhor Jesus. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico. É bem lá no Antigo Testamento. Capítulo 20, versículo 7. Já estamos lá. Estou a ouvir barulhinho de folhas, que é uma coisa agradável. É mais agradável que ouvir os clique, 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 clique. Levítico, capítulo 20, versículo 7. Diz o Senhor dos Exércitos assim: Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Senhor Jesus, entregamos este tempo nas Tuas mãos, entregamos esta ministração, te agradecemos por tudo o que tens feito desde o tempo que entramos neste lugar. Obrigado por cada cura que fizeste nas nossas vidas. Obrigado por cada restauração, por cada tratamento que nos deste, Senhor. Mas agora te pedimos, Senhor Jesus, vem falar connosco, vem-nos falar de quem Tu és, vem-nos falar da Tua santidade, vem abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua palavra. Mas mais do que isso, vem tocar nos nossos corações, Senhor. Vem trazer vida onde possa já não haver vida, vem trazer ânimo onde há vontade de desistir, para nós podermos avançar até estarmos cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Abençoa este tempo, Senhor, e fala connosco. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Antes de continuar, deixem-me lembrar uma coisa que é sempre importante. E hoje, eu estava ali e o Senhor lembrou-me. Nós não podemos esquecer quais são os 3 grandes objetivos pelos quais nós vimos ao domingo à celebração. Nós não vimos cumprir nenhum ritual, nem quem está a assistir, nem quem vai ver. Nós não temos nenhum ritual. Ninguém é obrigado a vir ao domingo à celebração. Nós podemos fazer outra coisa qualquer. Mas nós, quando vimos à celebração, nós temos que perceber que há 3 coisas que nós vimos fazer à celebração. Nós vimos celebrar, por isso é que temos o tempo de adoração, celebrar a vida que Deus nos dá, celebrar o nome do Senhor, celebrar a majestade do Senhor. Nós vimos receber aquilo que Deus nos dá, quer através do tempo de louvor, quer através do ministério da palavra, quer através do ministério de relacionamento que nós temos uns com os outros. E a terceira fase, o terceiro aspecto de vir à celebração, é algo que só nós podemos fazer. Deus não consegue fazer, que é repartir aquilo que Deus nos deu. Tudo o que nós recebemos ao domingo, tudo o que nós recebemos no tempo de louvor, tudo o que recebemos no tempo da palavra, nós temos que repartir quando chegamos a casa, quando chegamos ao nosso trabalho no dia seguinte, quando chegamos à escola, quando chegamos à rua. Celebrar, receber e repartir é o que o Senhor nos chama para nós fazermos, para nós não sermos pessoas vazias, com uma vida cheia de coisas, mas completamente vazia de Deus. E se nós celebrarmos, recebermos e repartirmos, nós somos uma vida cheia de Deus e outros vão ser cheios também através de nós. Amém? Então hoje vamos falar de consagração. Não é? Porquê? Porque nós terminámos a semana passada 70 dias de consagração que tivemos como igreja e porque é importante nós falarmos um pouquinho sobre consagração, porque às vezes a gente fica com ideias muito místicas do que é consagração. A gente pensa que só consagração, quando se fala, é só quando alguém é ungido para fazer a obra do Senhor. A gente pensa que consagração quando antigamente levavam os animais para serem consagrados e posteriormente sacrificados. E consagração isso é um ato de consagração, mas a consagração que Deus fala para nós, aqui em Levítico, não tem nada a ver com isso. A consagração que Deus está a falar connosco tem a ver com a nossa vida normal, tem a ver com uma atividade de consagração, com uma atitude de consagração, mas que envolve a nossa vida normal. Não envolve nada de sobrenatural. Aliás, deixem-me ler-vos aqui a versão da NVT, da nova versão transformadora, que tem uma linguagem mais adequada aos nossos dias, ajuda-nos a entender melhor. Diz assim: dediquem-se completamente a mim e sejam santos. Ou seja, muda o termo consagração para dediquem-se a mim. Quando nós nos dedicamos a uma causa, o que é que a gente faz? A gente vive para essa causa, não é? Por exemplo, a Isabela aqui há umas semanas teve o exame, ela dedicou-se de corpo e alma durante algum tempo. Porquê? Tinha um objetivo. Ela acordava a pensar, hoje vou estudar o capítulo 1 ou 3, à tarde o 5 ou 6, tinha um objetivo, ela dedicou-se. Quando nós estamos a fazer algo
temos um projeto, uma obra, uma coisa, a gente dedica-se àquilo. É o que Deus chama de consagração, é que nós dediquemos a nossa vida a Ele. Isto quer dizer que deixamos de viver? Não. Quer dizer que vivemos um pouquinho diferentes, de forma a que o Senhor possa ver que em nós há alguma coisa de mudança. É isso que o Senhor quer de nós quando fala em consagração. E quando pensarás tu, mas eu sou uma pessoa normal, eu não sou o profeta Elias, nem o Eliseu, nem o Moisés, nem o Davi da vida. O que é que isto tem a ver comigo? Tudo. Deus trabalha com pessoas normais. Não sei se sabes, mas Jesus escolheu 12 homens para o acompanharem, que eram tão normais como eu e tu. Depois ficaram anormais, como nós ficamos. No início eram normais. O mundo cria aí uma palavra, diz que criou-se um estigma, algo pejorativo sobre a palavra anormal. Anormal quer dizer que não é normal. Da mesma forma que quando se diz que uma coisa é extraordinária, quer dizer que não é ordinária, que não é vulgar. E tu e eu somos extraordinários. Sabes porquê? Estamos na casa do Pai, porque decidimos fazer coisas diferentes, porque decidimos mudar coisas na nossa vida que não estavam bem. E Deus nos diz ainda hoje, já és normal, já és anormal, mas eu quero que tu sejas sobrenatural, eu quero que vivas de forma diferente. Para isso, a consagração. E Deus espera apenas duas coisas desta consagração, que é que nós nos podemos dedicar a Ele e sermos santos. E tu podes dizer, então, mas se eu me dedicar a Ele, isso de uma forma automática não faz com que eu seja santo. Não. Se a gente fosse pensar cada um, a quantidade de pessoas que pela internet fora dizem que são dedicadas ao Senhor e que nós sabemos que não são santos, nem o João com os seus 5 milhões de dólares nos poderia pagar. Porque são milhões de pessoas que dizem uma coisa, põem uma máscara e quando chegam a casa e fecham a porta, fazem exatamente o oposto do que a palavra de Deus diz. E quando Deus diz para nos dedicarmos, não é só nas 2 horas que a igreja dura, é nas outras 22 horas também. É nas 24 horas do dia seguinte e do seguinte e do seguinte. E isso é que é dedicarmos ao Senhor. E porquê é que o Senhor nos pediu, então, 70 dias de dedicação, que terminaram no domingo passado? Porquê é que Ele nos pediu esses 70 dias de consagração? Para que nós, naqueles 70 dias, pudéssemos dedicar ainda mais a nossa vida ao Senhor do que aquilo que normalmente nós fazemos. Eu sou sincero, na altura não percebi porque é que havia estes ciclos, os 10 ciclos de 7 dias, e não vou falar disso. Não percebi porque é que o Senhor nos estava a pedir, porquê 70 dias de santidade, porquê 70 dias de alinhamento de caráter. A verdade é que eu depois, enquanto estava a preparar a ministração, percebi é que há uma coisa que a ciência explica hoje em dia, que é uma rotina ao fim de 7 semanas, seja ela qual for, vira um hábito. Se eu tiver uma atitude qualquer, imagina, todos os dias eu faço um exercício físico, ou todos os dias eu decido fazer uma coisa, ou todos os dias eu decido ler 10 minutos a Bíblia, ou todos os dias eu decido andar de bicicleta ou caminhar 10 minutos. Nos primeiros dias aquilo vai-me custar. Ao fim de 7 semanas, o que era uma rotina que trazia até algum esforço, o corpo aceita como normal. Faz parte do nosso hábito de vida. E se nós pararmos, há aqui uma coisinha que o Tico e o Teco falam e diz assim, esqueceste de alguma coisa. Porquê? Virou um hábito. É assim que nós fazemos muitas coisas na nossa vida. Foram virando hábitos desde que nós somos pequenininhos, fomos ensinados, crescemos e viraram um hábito, deixaram de ser rotinas. E eu percebi enquanto estava a fazer a ministração. O Senhor estava a dar este tempo para que passasse a ser um hábito na nossa vida, o dedicar-nos diariamente um tempo a Ele. Para que passasse a ser um hábito para aqueles que têm mais dificuldade, nós conseguirmos escolher o Senhor em vez de escolher outras coisas durante algum tempo. E essa é uma das razões, e há algumas razões. O Senhor quis nos mostrar que é possível nós sermos mais santos durante 70 dias. Não é só 5 minutos, não é só 10 minutos. É possível todos os dias mudar. E Deus quis nos mostrar isso. Sabem que o ser humano... Conhecem a história de um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé? Ele fez a última ceia com Jesus. Ele viu milagres com Jesus. Ele viu mortos serem ressuscitados. Viu leprosos serem curados. No entanto, quando Jesus apareceu, depois de ter ido à cruz, ele não acreditava que era Jesus. Porquê? Porque era um homem de pouca fé. A Bíblia diz-nos que ele era um homem que se chama um dídimo. Era alguém que, se fosse hoje, dizia-se bipolar.
É aquele que um dia anda em cima e outro dia anda em baixo. E nós às vezes somos assim. Nós às vezes esquecemos as coisas boas que Deus nos faz e começamos a pôr coisas em causa e achamos que não somos capazes de ser santos. E Deus mostrou-nos com este tempo que é possível ser santo. É possível durante 70 dias a gente fazer alguma coisa diferente. É possível sermos alinhados no nosso caráter. É possível nós dizermos, trabalha no meu coração, Senhor. É possível nós percebermos que podemos mudar. Eu tenho a certeza que aqueles que se esforçaram para cumprir este tempo, hoje sabem que estamos diferentes do que estávamos no dia 28 de maio. Hoje sabem que estamos diferentes, sabemos que o Senhor fez algo em nós. Há sempre o risco. Nós consideramos, porque é que eu vou fazer algo? E às vezes a nossa carne vence e nós não fazemos com medo da mudança. Porque o ser humano não gosta da mudança. Mas quem mudou, com toda a certeza, percebe que Deus foi fazendo alguma coisa. Aliás, nós vimos que Deus tinha com certeza algo importante, porque a pastora Dina, que foi quem nos trouxe a palavra a semana passada, só sabia dos 70 dias quando, durante o louvor, percebeu isso. E a palavra que Deus lhe deu rematava, no fundo, os 70 dias de consagração. Falava, lembram-se de não sermos como Pedro, que se sentou junto dos que falavam mal, em vez de sentar no fogo que era Jesus. Não é? A importância que nós fazermos isso. E percebemos que tudo está alinhado com o Senhor, tudo está alinhado com os céus. E é importante nós percebermos uma coisa. Deixem-me fazer aqui um desafio mental. Em Deuteronômio, o Senhor nos dá uma relação causa e efeito com o cumprirmos a sua palavra. É ou não é? O Senhor diz-nos, todo aquele que cumprir a minha palavra e os meus mandamentos, as minhas bênçãos os seguirão. Até há uma música muito conhecida que diz isso, as bênçãos do Senhor nos seguirão. Mas aqui em Levítico, o Senhor não tem uma relação causa e efeito. O Senhor não diz, se te consagrares, se te dedicares, se fores santo, o Senhor não diz que nos vai fazer nada de bom. O Senhor não diz, vais ser abençoado, vais ter uma vida... O Senhor não diz nada disso. O Senhor diz apenas uma coisa que é, faz isto porque eu sou o teu Deus. Porque eu sou o teu Senhor. Então, Ele está a dizer-nos algo que é importante e que se calhar nós não estamos à espera, mas que nos faz lembrar de algo muito importante e que nós muitas vezes trazemos o foco, que é, nós não podemos andar com Deus por causa do que Ele faz na nossa vida. Nós temos que andar com Deus por causa de quem Ele é, porque Ele é Deus. Não interessa se me abençoa mais ou me abençoa menos, não me interessa se as coisas não estão tão bem como eu gostaria. Deus é Deus e eu tenho que estar com o Senhor porque Ele é Deus. Eu tenho que amá-lo porque Ele me amou primeiro. Eu tenho que o honrar porque Ele me honra todos os dias, porque Ele me guarda. Ou seja, e é isto que o Senhor nos está a dizer aqui com esta palavra de Levítico. Dediquem-se a mim, sejam santos, porque eu sou o vosso Senhor. Deus não está a dizer que nos vai dar nada. E isto para nós, seres humanos, mesmo anormais, como nós somos, é difícil porque a gente está sempre à espera de, se eu fizer uma coisa, Deus vai me abençoar. A maior bênção é eu ser considerado filho de Deus e não apenas sua criação. Criação é a árvore que está ali fora. Criação é as plantas que nós às vezes temos aqui. Criação são os animais. Nós somos os filhos de Deus porque um dia decidimos escolher Jesus como um caminho, Jesus como a verdade e Jesus como a vida. Por isso é que o Evangelho é algo simples e poderoso. Claro que se o Senhor, em Gênesis 3, diz que o Senhor nos fez à sua imagem, conforme a sua semelhança, claro que Ele espera que nós sejamos dedicados a Ele. Senão, quem é o pai que não quer que os filhos sejam dedicados a Ele? Quem é o pai, quem é a mãe que não gosta que os filhos sejam dedicados a si? Então, é isso que Deus espera de nós. E porquê é que isso se espera de nós? Porque se nós não nos dedicarmos a Deus, não é possível ter relacionamento com Deus. Deus criou a tua vida e a minha vida. Deus criou a vida do avô Adão e a vida da avó Eva. Quer dizer, avós há muitos anos que a gente somos novos, amém? Lá para trás. Criou-os para ter relacionamento com eles. Deus criou os pássaros, Deus criou os peixes, Deus criou tudo o que se vê e o que não se vê, mas criou o homem e a mulher para ter relacionamento com Ele. Porquê? Porque Deus sabe que é importante. Por isso é o único que Deus fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. E é o único que, quando Deus fez ao sexto dia, Deus diz, é muito bom.
Tudo o que Deus criou antes, a Bíblia nos diz que Deus diz é bom. Mas quando criou a ti e a mim, o Senhor diz é muito bom. Então diz assim comigo, eu sou muito bom. Amém. Porque é importante nós percebermos que isto não traga orgulho ao nosso coração. O ser muito bom é Deus que diz que nós somos muito bons. Agora nós temos que o demonstrar todos os dias que somos muito bons, como dedicando-nos ao Senhor, porque é isso que Ele espera de nós. Senão, por mais que a gente tente convencer-se de alguma coisa, nós não vamos conseguir ter relacionamento com Deus. E Deus é santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que o Senhor nos diz em 1 Pedro, sede santos porque eu sou santo. Mais uma vez, Deus não diz, sede santos para terem uma vida fantástica e maravilhosa. Não, porque eu sou santo, porque eu sou o Pai, porque eu sou o vosso Pai, sejam igual a mim, sejam santos porque eu sou santo. E isto é importante, é fundamental mesmo que nós tenhamos esta visão para nos consagrarmos diariamente. Claro que vai haver dias em que a gente acorda com aquela vontade de matar toda a gente que apareça à nossa frente. É ou não é? Sou só eu que às vezes acordo assim, ou há mais alguém que acorda cheio de ânimo de apanhar um foguetão e ir para a Lua só voltar 3 dias depois? Sabem qual é a solução para isso? O foguetão para a Lua é muito caro, mesmo com os milhões do João, a gente não consegue. A solução é a gente consagrar-se ao Senhor e para logo a vontade de matar este um e o outro. E nós consagramos a Deus e mudamos o nosso coração. Porque é isso que é importante. E acima de tudo, quando nós nos consagramos ao Senhor, nós ficamos mais alinhados no nosso caráter e deixamos de ter outros deuses na nossa vida. Ou melhor, outros ídolos na nossa vida. Porque o problema que faz com que muitas vezes a gente acorde com cara de mal disposto e de zangado é que temos outros ídolos na nossa vida e é muito fácil servir a falsos ídolos. O mundo tenta nos vender todos os dias falsos ídolos. O mundo tenta nos convencer todos os dias que há outras coisas melhores do que Deus. Lembram-se um anúncio, sem fazer propaganda à marca, aqui há uns anos, na televisão, no tempo em que havia anúncios na televisão, que hoje não há, hoje há umas coisas estranhas, em que estava um sujeito numa... Aquelas casas que são, acho que se chama assim banda, todas assim ao lado umas das outras, estava um sujeito a lavar o carro ou fazer uma coisa qualquer e chegou ao vizinho com uma televisão grande. Como começaram a aparecer aquelas televisões grandes? Não vou dizer a marca. Quem viu o anúncio lembra. Chega o vizinho com a televisão grande, o outro fica assim a olhar, mete-se no carro, deu um bocado a ver com uma televisão ainda maior. Ele se calhar tinha uma televisão boa. E depois o outro, do lado, vê, mete-se no carro e vai com uma ainda maior. E nós às vezes temos estes ídolos na nossa vida, que é o queremos mostrar que somos importantes. É um ídolo. Queremos mostrar que somos algo a mais que o nosso vizinho. Queremos ter uma televisão topo de gama quando não precisamos dela para aquilo que nós vemos, quando não nos faz falta nenhuma. Mas é o quê? É o ídolo do consumismo, é o ídolo do gasto, é o ídolo do dinheiro. E esses ídolos todos, às vezes, tiram o lugar de Deus no nosso coração. Por isso é importante nós consagrarmos diariamente, mesmo que a gente não pense que não é importante. É absolutamente importante. Quando o Senhor Jesus deu a sua vida por nós e quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, a Bíblia diz-nos que nós vivenciamos uma coisa que se chama o novo nascimento em Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus disse a Nicodemos, que ele precisava de nascer de novo. Ele podia saber muita coisa da palavra, mas tinha que nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, quando nós vivenciamos essa experiência, o Senhor coloca o seu Espírito dentro de nós. Quando nós dizemos sim para Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando decidimos ter uma inversão de 180 graus na nossa vida e mudar completamente, o Senhor coloca o seu Espírito em nós, de forma a nós podermos ser transformados de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Começar a transformar a nossa mente, o nosso coração e manifestamos os reflexos dessa mudança na forma de falar, na forma de vestir, na forma de agir, na forma como tratamos a nossa esposa, na forma como tratamos o nosso marido, na forma como tratamos os nossos pais, na forma... Mudamos muito. Mas isso não significa que não vamos ter mais lutas. Isso só significa que passamos a ter um alvo nas nossas costas e que o inimigo das nossas almas vai querer que a gente volte àquilo que éramos antigamente. Porque ele gostava daquilo que éramos antigamente. Então nós temos um alvo nas nossas costas. E nós, cada batalha que vai acontecendo, só conseguimos vencer com a ajuda desse Espírito Santo
maravilhoso que colocou uma parte em nós, o Senhor. E isto conseguimos como manter esta conexão com a consagração de forma diária. Se nós... Deixa-me dar-vos um exemplo muito claro. Quem tem plantas em casa, ou flores bonitas, maravilhosas, cheirosas, a planta, a gente faz o que nos manda o guia. A gente pega um vaso, pomos a planta, ou a semente, o que for, a flor mais bonita, e colocamos água. É ou não é? E depois viramos costas. E se nós voltarmos lá daí a um mês, a menos que seja um cato, se nós voltarmos lá daí a um mês, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o vaso, a terra e montes de formigas, porque a planta já morreu. Porquê? Porque não foi regada. Quem rega a nossa vida é o Espírito Santo. Eu sou cristão? Sou. Aceitei Jesus? Sou. Eu sou o vaso. Aceitei Jesus? Sou. Começo a ter aqui um frutozinho do Espírito, uma das 9 características de viver em mim? Sim, maravilhoso. Se eu não me regar com o Espírito Santo, rapidamente aquilo vai... E eu volto a ser a pessoa que era. A pessoa que discute, a pessoa que fala mal, a pessoa que xinga, que faz o que não deve. Rapidamente. Porquê? Porque é a carne a ganhar a luta contra o Espírito. Porque se nós não alimentarmos o Espírito. Isto ganha-se como? Consagrando diariamente. É assim que nós vencemos as lutas e nós só vencemos as lutas se o nosso foco for Jesus. Se o nosso foco for a luta, nós vamos ver o tamanho da luta e não conseguimos vencê-la. O apóstolo Paulo dá-nos um exemplo em Romanos muito interessante. Ele diz-nos, e o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo, ele diz que era como se ele trouxesse consigo 2 forças ou 2 leis. Uma que guerreava contra as leis de Deus, que era a própria carne, e outra que guerreava contra a própria carne, que era o Espírito. E o apóstolo Paulo percebia isso, que ele tinha que fortalecer o Espírito para que a lei do pecado e da carne, que às vezes ficava mais forte nele, não suplantasse o Espírito e ele não fizesse aquilo que não devia fazer. Então, esta guerra está presente todo o tempo dentro da nossa alma. A carne a querer nos puxar para a carne, a querer nos puxar para a tentação, para o pecado. Por isso é importante esta busca diária de consagração. Por isso é importante nós buscarmos mais de Deus diariamente. Deixa-me dar-te uma notícia, ou lembrar-te de algo. Se por algum motivo tu não conseguiste fazer estes 70 dias de consagração, porque não entendeste na altura a importância, porque nós não conseguimos passar a importância dessa consagração, começa hoje. Podem não ser 70, mas tenta fazer 7 semanas para criar um hábito na tua vida, para não perderes essa busca de Deus, para não perderes essa consagração. E da próxima vez que houver um posicionamento na igreja de algo que não entendas, vem perguntar a mim, vem perguntar à pastora, porque às vezes há coisas que podem ser óbvias para mim, mas para ti podem não ser. Quando tiveres uma dúvida sobre algo, mas porquê é que a igreja está neste mover profético? Porquê é que a igreja está a fazer assim? Porquê é que a igreja celebra Pentecostes? Porquê é que a igreja vai celebrar em setembro a festa das trombetas, do Rosh Hashanah? Porquê é que vai celebrar em setembro tabernáculos? Porquê é que vamos ter um mês de festas fantástico em setembro? Porquê? Vem perguntar. Não fiques na dúvida, não fiques fora daquilo que Deus tem só porque não entendes ou porque tens alguma dúvida, ou porque deixas entrar no coração algum receio de algum trauma, de alguma coisa. Da mesma forma, deixa-me dizer também, se por algum motivo entendeste o propósito e decidiste não entrar porque achavas que não era importante, então o problema é um coração orgulhoso e rebelde que decidiu não mudar e não fazer nada. E aí, a única coisa que eu posso dizer é que estás aí por um caminho que não vai levar a um lugar bom. Porque quando nós entendemos que Deus está a dar um mover sobre a igreja, eu entendo o que é e decido não fazer porque acho que não preciso, o orgulho procede a queda. Foi assim que o outro caiu do lado de cima. Porque achava que era melhor do que Deus. E nós não podemos nunca pôr em causa aquilo que Deus... Quer dizer, podemos, mas não devemos. Porque nós às vezes o nosso coração fica orgulhoso, fica rebelde e nós decidimos não fazer. Eu não vou fazer porque eu não preciso. E nós todos precisamos de nos achegar mais do que Deus. Sabes que o Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia, é algo simples e poderoso. Às vezes traz-nos coisas que nós gostamos de ouvir e outras às vezes não gostamos de ouvir, mas precisamos de ouvir. Porque o nosso Pai, que é o Senhor, ama-nos de tal forma que tanto nos dá um abraço como nos disciplina, porque nós precisamos... Um Pai que ama é um Pai que disciplina, é um Pai que cria princípios e que nos ensina as coisas. E
E se estás a pensar de alguma forma que a consagração é só no livro de Levítico, isso não é verdade. A consagração existe também no Novo Testamento. A consagração, o apóstolo Paulo, nas suas cartas às igrejas, falava isso. Qualquer cristão, qualquer discípulo de Jesus deve ter essa preocupação. O apóstolo Paulo, nas cartas às igrejas, em todas elas, ele falava para deixarem a mentira, para deixarem a ira, para deixarem a gritaria, para deixarem de lado a corrupção, as palavras torpes, a amargura, a malícia, a ganância. O apóstolo Paulo falava disso tudo. Ou seja, falava para deixarem as obras da carne e se consagrarem para que as obras do Espírito pudessem ser reais na sua vida. E o chamado que o Senhor tem para nós é exatamente o oposto disto tudo que eu disse. É para nós sermos homens e mulheres que sejam honestos, homens e mulheres que sejam compassivos, benignos, perdoadores, expressando o amor de Jesus em todo o tempo. Porquê? Porque o mundo precisa do amor de Jesus. Não sou só eu e tu que precisamos sentir esse amor. O mundo precisa de o sentir através de nós. E isto só se consegue se nós tivermos vontade de mudar. Se nós não tivermos vontade de mudar, nós não conseguimos fazer. Deixem-me partilhar uma coisa com vocês. Acho que há 15 dias eu dei aqui um exemplo. Se nós fôssemos, lembram, ali ao Pingo Doce, tínhamos que cumprir dois critérios. Um era assobiar e o outro era entrar e comprar alguma coisa. Não é? E houve uma pessoa que depois, no final, veio falar comigo e disse-me assim: pastor, se eu tivesse que ir lá, estava mal, porque eu não sei assobiar. Ou seja, com Deus, não, neste exemplo que eu dei, isso era uma verdade. A pessoa não conseguiria cumprir um dos critérios para receber algo. Com Deus isso não existe. E se tu sentes de alguma forma no teu coração que não cumpres algum critério para poder ir à mesa do Senhor, sentar-te com o Senhor, ajoelhar-te com Ele, ouvir a voz dEle, abraçá-lo, adorá-lo, isso é uma mentira que o diabo colocou no teu coração. Tu cumpres todos os critérios a partir do momento em que disseste que Jesus é o teu Senhor. Nós cumprimos todos os critérios. Podemos estar às vezes um pouquinho mais longe, mas é só voltar. Não deixes que se crie algo no teu coração de forma e que isso possa afastar do Senhor. Não penses isso. Agora, nós temos que querer mudar. Nenhum de nós se vai inscrever para a meia maratona do ano que vem, ali em março, na Ponte, e não começar a treinar. Se não é burrice, vamos gastar o dinheiro na inscrição e só se for para aparecer na fotografia. Logo na largada, andamos 10 metros e chamamos o INEM. Não é? Nenhum de nós, se a gente se vai inscrever, a gente tem que se esforçar, tem que se fazer. Então, se nós queremos viver uma vida com Jesus, nós temos que verdadeiramente nos consagrarmos, temos que deixar de vez aquele pecado de estimação, aquele pecado que a gente ia passear na trela na pandemia, que a gente ia passear à rua. A gente tem que deixar isso. Não podemos ter mais aquele vício, aquele hábito. Jesus não deu a vida por nós, para nós continuarmos com a velha vida. Jesus deu a vida por nós, para nós termos uma vida diferente. O Senhor Jesus foi à cruz do Calvário por ti e por mim, para nós podermos experimentar algo de diferente, algo que nunca tínhamos experimentado. Então, que se chama ser livre, verdadeiramente livre. Poder decidir o que eu faço hoje, o que eu faço amanhã, o que eu vejo hoje, o que eu não vejo hoje, o que eu ouço hoje, o que eu não ouço, com quem eu estou, com quem eu não estou. O Senhor nos deu essa liberdade. O Senhor, a partir do momento em que vai àquela cruz e que se entrega por ti e por mim, o Senhor nos dá o direito de escolhermos ser livres ou ser escravos. Podemos continuar a pensar no passado, termos saudades da pessoa que éramos no passado, ou termos saudades de Jesus e aproximarmos-nos dele. Tudo isso tem a ver com a salvação que o Senhor nos deu. E nós podemos recuperar isso tudo para a nossa vida, nos consagrarmos diariamente com o Senhor. Se nós nos consagrarmos, nós mudamos. Porque nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Aqui este belo corpinho, sabe o que vai acontecer daqui a uns anos este belo corpinho? Vai estar lá, bem debaixo da terra, no Jardim das Tabuletas. Vai lá estar, como se costuma dizer, fazer tijolo. Vai lá estar. Sabem que nunca ninguém ficou cá. Conhecem alguém que tenha ficado? Não. Então nenhum de nós vai ficar. E esta alma e este espírito, o Senhor criou, não vão desaparecer. Claro, sem entrar em questões escatológicas, o Senhor vai restaurar os mortos, vai trazer vida aos mortos, mas não vai ser um corpo glorificado. Lembram-se quando há umas semanas atrás ministrámos sobre
Jesus ficar glorificado no monte, há de ser um corpo assim em glória. Não é este corpinho hoje que nós temos. Isto para dizer o quê? Por muita dificuldade que a nossa vida de hoje tenha, nós temos que pensar na vida eterna que nós vamos ter, que o nosso espírito vai ter. E isso é possível, porque Jesus nos deu essa vida eterna. E quando o Senhor nos diz em Gênesis 3, que eu falei há pouquinho, que nos fez à sua imagem, conforme a sua semelhança, não foi o corpinho, foi o espírito. Senão, éramos todos iguais se fôssemos feitos à semelhança de Deus. O nosso espírito é que é feito à semelhança de Deus. O nosso espírito é que sente saudades de Deus. Não é o nosso corpo. É o nosso espírito que sente saudades de estar com o Espírito Santo. Então, é importante nós percebermos a consagração que nós fazemos não é feita no espírito. A consagração é feita de atividades naturais que envolvem a nossa carne e a nossa alma, para que a nossa alma fique alinhada com o Espírito. E nós possamos usufruir de tudo o que Deus nos dá através do Espírito. A consagração tem reflexo no Espírito, mas é uma decisão da minha carne. É uma decisão consciente minha. Quando eu decido não ver um filme, porque aquele filme tem um conteúdo que eu sei que é inaceitável para um cristão, essa decisão não é do Espírito, nem da alma. É a minha carne que diz, não vejo e mudo o canal. Porque eu até estou a ver o filme, que é super interessante, e de repente aparece lá uma coisa que minimamente não é boa para mim. O que é que eu faço? Troco de canal. A decisão foi do espírito ou da alma? Nenhuma. Foi da carne, foi o dedo. Mas esta decisão tem um reflexo na alma e, consequentemente, no espírito. Portanto, a consagração que o Senhor nos fala aqui, em Levítico, que nós lemos, é uma consagração no físico, para que o espírito possa alcançar outras coisas, para trazer mudança ao nosso espírito. Porque quando nós alinhamos a nossa alma com o nosso espírito, fruto da conexão com o Espírito Santo, o nosso espírito consegue alimentar a nossa alma da cultura do reino, em vez de ser da cultura do mundo. E quando a nossa alma é alimentada da cultura do reino, o que é que acontece? O nosso corpo fica alinhado e fica consagrado e pronto para fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Deixem-me dar-vos um exemplo. Quando a gente estava na escola, acho que aquilo se chama, isso amor não me traiçoa, a teoria dos vasos comunicantes, não é? Quem é mais novo que se lembra disso da escola, em que colocava-se um recipiente com água ou com um líquido qualquer de um lado e o outro vazio. Se a gente pusesse uma mangueirazinha lá, por exemplo, o que é que acontecia? Se os dois estiverem à mesma altura, aquilo não acontece, nada. Se nós mudarmos a altura de um deles, pelas leis da gravidade, o líquido começa a passar para o outro. É a teoria dos vasos comunicantes. Assim é a nossa alma e a nossa carne. Quando o nosso espírito, que está em conexão com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, vai passando coisas para a nossa alma, vai tocando aqui na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas emoções, vai mudando, vai limpando feridas, vai fazendo coisas. Sabem que Deus é especialista em curar feridas. Deus é especialista em cuidar de corações que precisam de ser restaurados. Deus é especialista em tirar mágoas, em tirar aqui coisas que ficaram a gangrenar e que não nos permitem ter esperança no dia da manhã. E quando isso acontece, isso vai se refletindo na nossa carne. E sabem qual é o primeiro reflexo da nossa carne? É nós sermos pessoas sorridentes e bem dispostas. Porque não faz sentido um cristão não ser sorridente e bem disposto. Não é? Quem não é cristão até faz sentido ser o guru mal disposto. Porque não sabe o que é o dia da manhã. Eu sei o que é o dia da manhã. Eu sei que o dia da manhã não é só uma segunda-feira. Eu sei que o dia da manhã vai ser guiado por Deus. Então, eu tenho que andar bem disposto e sorridente. Não há razão para eu pensar, mas e se amanhã? Se amanhã o quê? Se amanhã Jesus voltar, aleluia. Nunca mais vou ter que pagar a renda da casa. Já viram uma maravilha? Jesus volta amanhã. Nunca mais vou ter que me preocupar com a revisão do carro. Jesus volta amanhã. Ou seja, a nossa carne fica animada quando nós sabemos quem somos em Jesus. E quando isso acontece, quando nós estamos conectados e a nossa alma é alimentada pelo Espírito, nós nos tornamos pessoas espirituais. Pessoas que se consagram são pessoas espirituais. O que é o oposto disto? O meu espírito não se conecta ao Espírito Santo. Eu há bocadinho não disse aqui uma coisa, mas vou dizer agora. A teoria dos vasos comunicantes, imaginem. Vamos falar de 3 em vez de 2. Está aqui um que é a alma e estava aqui o espírito. Como eu estava conectado com o espírito.
A minha alma era alimentada pelo meu espírito. E aqui está o outro vaso comunicante, que é a carninha aqui. Se eu não me alimentar do espírito e a minha carne for alimentada, o que é que acham que vai para a minha alma? Alguma coisa do espírito? Não. Vai tudo da carne. Então eu vou-me transformar em quem? É a minha alma. A minha alma é o meu coração, é a minha vontade, a minha mente, as minhas emoções, os meus pensamentos. O que é que eu vou ser? Eu vou ser aquelas pessoas dos filmes que eu não devo ver. Eu vou ser aquelas pessoas que fazem tudo e mais qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Eu vou ser aquela pessoa que bate na família. Eu vou ser aquela pessoa que não tem limites para o que come nem para o que bebe. Eu vou ser aquela pessoa que faz coisas erradas. Eu vou ser aquela pessoa que rouba, que mata, que adultera. Eu vou ser essa pessoa que faz tudo. Porquê? É o que o mundo me promove. O que o mundo promove é essas coisas. Porquê? Porque é o que o mundo quer. O que é que Deus promove? Deus promove através do seu Espírito, no nosso Espírito, a consagração, a mudança. Para quê? Porque o reino de Deus é paz, é justiça. Nada a ver com o que o mundo tem para nós. Então, eu tenho que escolher, quando me consagro, estou a alimentar a minha alma do Espírito. Quando eu não me consagro, estou a alimentar a minha alma da carne. Pode ser duro ouvir isto? Pode. Mas é a verdade que a Bíblia nos ensina. E se nós não soubermos a verdade, não somos libertos, porque a verdade diz lá em João, não é? E conhecereis a verdade vos libertará. Então é bom eu perceber que quando eu decido ver pornografia, eu estou a alimentar a minha alma de vidas de mulheres que são exploradas, que são drogadas, que são violadas, que são maltratadas, que são mortas, para que alguém ganhe dinheiro com isso. Quando eu decido ver pornografia, é a minha carne que está a alimentar a minha alma. Quando eu decido não ver, é o meu espírito que alimenta a minha alma. Eu passo a ser um homem ou uma mulher que é contra esse tipo de atitudes e de comportamentos, porque são contrários à palavra de Deus. Eu sei que fui para um exemplo, se calhar, extremo, mas é mais fácil, às vezes, nós entendermos assim, do que falar de coisas muito, muito simples. Quando nós pecamos, quando nós damos lugar à nossa carne, porque a gente, quando peca, não é o espírito que peca, é a carne. É como se nós fechássemos, interrompêssemos aqui esta conexão do vaso comunicante do espírito e não somos mais alimentados do espírito. E aqui, em vez de sermos chamados de homens e mulheres espirituais, passamos a ser chamados de homens e mulheres carnais ou naturais, em que vale tudo, desde, como a gente dizia quando era criança e jogava a bola às vezes na rua, vale tudo menos tirar olhos. É? Lembram-se dessa frase que a gente tinha quando era crianças? Quais são as regras? Vale tudo menos tirar olhos. A gente já sabia. A canela era até ao pescoço e tudo era possível para jogar a bola. Então, a carne só nos vai trazer coisas que nos vão afastar de Deus e que vão fazer com que o nosso caminho para a eternidade seja cada vez mais difícil e de ultrapassar. E não vale a pena nós enganarmos a nós mesmos e dizermos: não, é só hoje que eu alimento a minha carne. Lamento desiludir-te. Se eu alimento a minha carne hoje, vou alimentá-la amanhã. E no dia seguinte também. Porque ela gosta. E a alma começa a gostar daquilo, seja o que for. Eu estou a alimentar a minha alma com a carne. E o meu espírito vai ficando como aquela florzinha. Cada vez, não é a florzinha de Jesus, mas quase. Aquela florzinha que vai perdendo vida. Porquê? Porque temos controle da nossa vida à carne. Como é que nós podemos evitar isto? Consagramos-nos, dedicamos-nos ao Senhor. Foi isso que o Senhor nos quis dizer. Sabes quem foi talvez a primeira pessoa na história do mundo que deve ter dito: não é só hoje, amanhã já não faço? O Adão, provavelmente deve ter dito: amanhã já não como mais daquele fruto. Pois não, já não estava lá no jardim, já tinha o destino dele traçado. E quando nós fazemos o que é errado, não vale a pena nós dizermos: não, amanhã eu já não faço mais isso. Não, é hoje. Se eu fiz hoje, é hoje que eu me arrependo, é hoje que eu mudo. Porque nunca é tarde para eu mudar. O errado é eu não mudar, porque ainda vai haver tempo amanhã. E nós não sabemos se vamos ter tempo amanhã. Então, se eu hoje sei que fiz algo de errado, ok, eu arrependo-me, eu mudo o meu posicionamento e eu recomeço a caminhar na rota que o Senhor tem para mim. Porque eu não sei se vou ter outra oportunidade de entrar nessa rota. Quando nós nos consagramos, é como se nós disséssemos à nossa carne: não governas mais a minha vida. Eu não sei o vosso caso, se algum, quando acorda de manhã, acorda assim a dizer: hoje vou ler a Bíblia durante meia hora e vou orar durante 3 horas. Algum acorda assim com esta vontade? Não.
A gente acorda a pensar nos problemas, no trabalho, nisto, nos filhos, num monte de coisas. E o dia vai acontecendo e o relógio vai passando. Pim, pim, pim. E o que nós temos que fazer é não nos deixarmos enrolar pelo tempo, não nos deixarmos enrolar pelas coisas que vão acontecendo. Para quê? Para podermos gastar o nosso tempo debaixo da direção do Senhor, gastar o nosso tempo ouvindo o Senhor, dizendo à carne, tu hoje não me governas. Não me estava a apetecer ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia. Não me estava a apetecer a orar, mas eu vou orar, porque é isso que muda. É eu decidir se quer ser governado pelo Espírito ou se quer ser governado pela carne. Eu quero ser governado pelo Espírito. Amém? É a melhor decisão que nós podemos ter, porque é o que o Senhor nos diz, é escolhermos ser governados pelo Espírito. Eu no domingo falei no Salmo 1, e nós já tínhamos falado sobre isso. O Senhor no Salmo 1 dá-nos exatamente o exemplo de alguém que escolhe ser consagrado ou de alguém que escolhe não ser consagrado e fazer o que a sua carne quer. O Senhor começa o Salmo 1 dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que é que isto quer dizer em linguagem corrente? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do mundo e que não ouve a cultura do mundo. Eu estou com isto a dizer para nós não ouvirmos música do mundo? Não. Estou com isto a dizer para nós não virmos televisão, não irmos ao cinema? Não. Estou com isto a dizer para nós não lermos os jornais? Não. Se bem que às vezes só se poupava tempo, porque as notícias metade delas não são verdade, mas abstraindo disso. Eu não estou a dizer nada disso, porque nós estamos no mundo, nós temos que ir às compras, temos que fazer tudo. O que a Bíblia nos diz é para nós selecionarmos o que nos faz bem e o que não nos faz bem, nós pormos de lado. Eu no outro dia estava a falar com uma pessoa a propósito de outra coisa qualquer, mas o exemplo serve hoje na mesma. Se fores almoçar ou jantar a um lugar qualquer, imagina, e não podes escolher o prato, é o prato que colocarem. Se não gostares de tudo o que lá está, vais fazer o quê? Por exemplo, se o prato tiver salada com vinagre e queijo, essa parte eu deixo de lado. O resto eu como. Há coisas no mundo que nós usamos. Há coisas no mundo que fazem parte. Temos que trabalhar, temos que fazer coisas. Podemos ir ao cinema, podemos fazer montes de coisas. Mas há outras coisas que nós não podemos escolher para nós. Há essa cultura do mundo que nós não podemos escolher para nós. Principalmente, conselhos de pessoas que são do mundo. Um cristão não deve nunca pedir um conselho a uma pessoa que é do mundo. Podem ser pessoas fantásticas e maravilhosas, mas o primeiro conselho que vão dar vai ser contra o que a Bíblia nos diz. Imaginem um casal que teve uma zanga, seja ela qual for, coisa mais parva que vocês possam imaginar. Naquele dia, qualquer um dos dois chega ao trabalho meio alterado, e um colega ou uma colega, tanto faz para um ou para o outro, pergunta: então, mas estás assim tão coisa hoje, o que é que se passou? Zanguei-me com o meu marido, ou zanguei-me com a minha esposa, não sei o quê. A resposta logo que alguém vai dizer é: larga já. Porque isso é o que o mundo nos ensina, é que as pessoas são descartáveis. E o que Deus nos ensina é que as pessoas são recuperáveis, como um dia nos recuperou. Por isso, andar nos conselhos do mundo, no conselho dos ímpios, é o que o Senhor nos diz aqui no Salmo 1, para nós não fazermos. Depois o Senhor dá-nos um segundo conselho no Salmo 1, que tem tudo a ver com consagração, que é para nós não andarmos, não nos determos, não pararmos no caminho dos pecadores. O que é que o Senhor nos está a dizer com isto? Claro, para não pecarmos. Claro, para não vivermos uma vida de pecado, para sairmos dessa vida. Mas está-nos a dizer outra coisa ainda mais relevante, que é: se foste ao caminho dos pecadores, não fiques lá. Volta. O que o Senhor nos está a dizer é: há sempre hipótese de voltar. Há sempre hipótese de arrepender e voltar para os braços de Jesus. Há sempre hipótese de não voltar a fazer aquilo. E o que o mundo nos diz muitas vezes é: não vale a pena, já que estás, aproveita a grande. É os conselhos do mundo. O que Jesus nos diz é o conselho oposto. E por fim, no Salmo 1, o Senhor diz para nós não nos sentarmos na roda dos escarnecedores. Isto tem a ver com o quê? Eu escolher sentar-me junto daqueles que não amam a Deus, ou eu escolher sentar-me junto daqueles que amam a Deus? Imaginem que nós vamos fazer aí uma experiência aí fora.
Imaginem que nós colocamos uma mesa com 20 pessoas. Olha, aqui na segunda-feira tínhamos mesas com 10 pessoas, não é? Imagina que a gente coloca aí fora na igreja uma mesa, 2 mesas. É uma experiência gira para fazer. Olha, uma boa coisa de evangelismo. Colocamos ali lá fora 2 mesas. Uma mesa que leva 10 pessoas, com águas, com sumos, com tudo ali, comida, salgadinhos, essas coisas. 2 mesas. Numa só se sentam cristãos, sentamos-nos nós. E a outra está disponível para quem não é cristão se sentar. Como é que acham que vai ser o ambiente em cada uma das mesas? As conversas. Acham que vai ser saudável na outra mesa? Então, se não é saudável, porque é que a gente às vezes se senta nessas mesas? Porque é que a gente às vezes escolhe essas pessoas para estar connosco? Porque é que nós nos vamos sentar em lugares que não são para nós? Ok. Eu vou lá para fazer a mudança neles. Eu vou lá para levar uma transformação. Eu vou lá para levar uma semente de Jesus. E eles mudaram? Ou somos nós que arranjamos essa desculpa para poder lá estar com eles? Não quer dizer que não sejam boas pessoas. Quer dizer que não são as pessoas que o Senhor tem para nós. Não são as pessoas que o Senhor escolheu para nós. Porquê? Porque são pessoas que normalmente potenciam o mundo e escarnecem-se de Deus. Então, como é que nós podemos mudar isto tudo? Não ouvir o conselho do mundo, não ficar no pecado e não andar junto na roda dos escarnecedores. Através de uma vida de consagração. Nós temos, claro, que nos consagrar diariamente, mas mais do que isso, temos que nos avaliar. E às vezes pode ser difícil a gente gastar 5 minutos da nossa vida e pensar assim: o que eu fiz ontem, se Jesus estivesse aqui comigo, ele ficava ou levantava e ia embora? Se calhar se a gente fizesse isso, a gente mudava. Lembram-se que eu no outro dia dei aqui um exemplo, a brincar, se a nossa vida fosse um filme, se podia ser vista por toda a gente, tudo o que nós fazemos durante 24 horas do dia. Então agora deixa-me fazer aqui outra brincadeira. Jesus podia acompanhar-te nas tuas 24 horas do dia? Jesus poderia acompanhar-nos na nossa vida nas 24 horas do dia? Ou Jesus não poderia ir fazer alguma coisa que nós fazemos nas 24 horas? Será que Jesus conseguiria, dito de outra forma, será que Jesus conseguiria, tipo, ser uma sombra nossa? Fazer uma reportagem connosco e Jesus estar connosco? Será que tudo o que nós fazemos agradaria a Jesus? Ou será que Jesus, a meio do dia, diria assim: epá, já estou farto das conversas dele. Estou farto das piadas que ela manda. Me embora. Se nós pararmos para pensar assim, às vezes desta forma tão simplista, percebemos que todos nós temos coisas para mudar na nossa vida. Uns podem ter coisas do tamanho do mundo, outras podem ter coisas médias, outros podemos ter coisas menores, mas todos nós estamos num processo de tratamento, de restauração, num processo de maturidade espiritual, em que estamos a caminhar até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Como é que se acelera este processo? Com consagração. Não é preciso tomar esteroides para ficar mais forte, não é preciso tomar doping para acelerar o processo acelera-se com consagração diária. É aí que eu vou acelerando. É aí que posso ser bem direto. Posso. A consagração não é uma opção para nós, cristãos. A consagração é um dever, é uma obrigação que nós temos. Porque senão, rapidamente, nós passamos do lado espiritual para o lado carnal. Senão a gente continua com os vícios, com os hábitos, com tudo o que acontece. E a boa notícia é que Deus nos ajuda a fazer isso. A boa notícia é que Deus hoje não veio aqui criticar nem a mim, nem a ti. Deus hoje veio a este lugar para fazer 2 coisas. A primeira foi para curar pessoas que hoje foram curadas aqui. Eu fui, por exemplo. E a segunda é para nos dar uma hipótese de mudança de vida. Deus hoje veio aqui para nos dizer assim: andas um pouquinho longe de mim, mas podes vir para perto, que tens lugar na minha casa. Deus hoje vem nos dizer: consagra-te. Não entendeste o que era o propósito da consagração, mas vem e consagra-te. E como é que eu me posso consagrar? Isto é a pergunta dos 5 milhões de dólares que o João tem ali pronto para nós. Coisa mais simples que há para a gente... Aliás, tudo o que vem de Deus é simples. O difícil, sabem o que é? É nós colocarmos em prática. Porque a palavra de Deus é simples, clara. Nós, humanos, é que muitas vezes temos dificuldade para colocar em prática. Como é que eu consigo consagrar-me? Em primeiro lugar, ler a Bíblia diariamente.
Não é possível um cristão dizer que se consagra sem ler a Bíblia. Quem aqui faz uma refeição por dia? Quem aqui faz 2 refeições por dia? Quem aqui faz pelo menos 3 refeições por dia? Não vou perguntar quem faz mais para ninguém ficar envergonhado. Porquê é que nós comemos várias vezes ao dia? Tirando o Estevão que tem que comer a toda a hora. Porquê é que nós comemos várias vezes ao dia? Porque se não comermos, aqui o nosso corpito lindo e maravilhoso vai acontecer o quê? Primeiro fica magro. E depois vai ficar doente, provavelmente. Ficamos sem força. Ficamos sem capacidade para fazer o nosso trabalho. Ficamos sem capacidade para fazer aquilo que faríamos. Porquê é que o espírito há de ser diferente? Porquê é que nós achamos que alimentamos o nosso espírito ao domingo? Tudo bem, é um belo alimento, um louvor, eu dou muitos aleluias, muito glória a Deus e realmente Deus toca na minha vida. E depois na segunda-feira, tudo bem, eu ouço uns louvores, eu faço assim umas coisas. Na terça, se calhar já não. Eu tenho que alimentar o meu espírito todos os dias também. E isso chama-se consagração. Como? Lendo a Bíblia. Eu não consigo entender um cristão que não lê a Bíblia todos os dias, nem que seja 5 minutos. Não consigo. Eu não consigo entender. Não estou a acusar ninguém. Eu não consigo entender. Como é que nós não conseguimos 5 minutos fazer ali uma fast food da Bíblia? Porque aos poucos a gente vai ganhando esse hábito e começa a fazer parte da nossa vida. Então, primeiro ponto de consagração, ler a Bíblia. Porque quando eu estou a ler a Bíblia, eu estou a ter relacionamento com o Senhor. Quando eu estou a ler aquilo que o Espírito Santo mandou alguém escrever, é como se o Espírito Santo estivesse a falar para mim em primeiro lugar e não somente para aquela pessoa que escreveu. E isso é algo que muda a nossa vida. Em segundo lugar, como é que nós nos podemos consagrar a algo que não é tão agradável, mas que se chama jejum? Um cristão que queira consagrar-se, que queira buscar, que queira ser diferente, nós devemos praticar essa atividade, não sei se é a atividade que se diz, esse comportamento que se chama jejum. Podemos fazer o jejum que nós entendermos. Podemos tirar uma refeição, podemos não comer um dia inteiro, ou 2 ou 3, só beber líquido. Tem que ser algo que nos lembre que estamos a fazer alguma coisa para Jesus. Tirar um dia por semana é algo que tem que ser natural em nós. Nos primeiros tempos vai ser difícil? Vai. Vai dar fome? Vai. Até te vou dizer uma coisa, vais-te lembrar de comidas que já nem te lembravas. Porque é assim que começa a vir à nossa mente. Então se alguém fizer comida na casa e vem aquele cheirinho, aquilo é difícil. Mas nós consagramos, quando nós jejuamos, nós oramos. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Claro, há pessoas que podem ter questões de saúde que não permitem fazer um jejum mais prolongado, mas menos prolongado. Mas há jejuns tão simples de nós fazermos, que não nos fazem sequer ter fome, mas fazem-nos passar por uma dificuldade. Deixa-me dar-te um exemplo. Imagina, tu não consegues passar sem um pãozinho de manteiga de manhã. Ou com queijo, com fiambre, qualquer coisa, enquanto tomas o pequeno almoço. Aquele pãozinho ali, estaladiço, bom, gostoso, até já está a dar apetite, não é? Imagina que tu não consegues passar sem isso. Quem já um dia teve que fazer uma cirurgia ou um exame e teve que fazer um jejum, passou sem isso. É ou não é? E passa-se, e não se morre. Agora imagina tu dizes assim para o Senhor Jesus: eu durante 3 dias não vou comer esse pãozinho com manteiga e fiambre e queijo e não sei o quê, maravilhoso, e em vez disso vou comer uma peça de fruta ou 2 peças de fruta. Para não teres fome, para o teu organismo não se sentir mal. Mas estás a sacrificar algo que para ti é prazeroso. Que não é errado comer o pãozinho, não é nada que se pareça. É um início de um jejum que estás a fazer. E enquanto deixas de comer aquele pãozinho, 5 minutos, oras e dizes ao Senhor: obrigado, Senhor, pela força que me estás a dar, que eu hoje estou a vencer a minha carne em algo que eu nunca pensei vencer. É o início de uma caminhada fantástica, fabulástica que estás a ter na tua vida de cristão. É uma mudança completamente diferente. No dia em que nós decidimos sacrificar algo, pode não ser muito grande, mas que é para nós difícil, para colocar Deus em primeiro lugar, para nos aproximarmos de Jesus. E isso chama-se consagração, porque Jesus nos ensina isso. Jesus foi ao deserto 40 dias e 40 noites para jejuar. Foi levado pelo Espírito Santo. Para quê? Para se fortalecer,
para se consagrar e a partir daí o ministério de Jesus avançou. Então já vimos aqui o ler a Bíblia, praticar o jejum. Terceiro ponto importante para nós nos consagrarmos. Temos que nos arrepender dos pecados diariamente. A gente às vezes pensa que pecado é só aquelas coisas grandes, mas às vezes há coisinhas pequenas em que a gente ainda falha e a gente ainda cai. Porque é que é bom termos um tempo de oração com o Senhor diário? Porque nesse tempo o Espírito Santo traz-nos à memória o que a gente fez de errado no dia anterior ou naquele dia. E o que é que nós devemos fazer? Arrepender-nos desse pecado. E dizermos, Senhor, me ajuda para que eu não volte a cair nisso. Isto chama-se o quê? Consagração. Nós não temos um botão que é pecado sim, pecado não. A gente podia ter aqui um botãozinho no ombro. Rodava-se para o lado do sim, podíamos pecar. Não. O pecado vai estar sempre a atrair-nos. A nossa carne vai sempre dizer aquilo que não deve, vai sempre pensar. É normal. Vai diminuindo à medida que nos consagramos, mas nós falhamos. Mas o arrepender-nos perante Deus é uma coisa linda e que nos ajuda a entrar no caminho do Senhor. Quarta coisa que nos ajuda a consagrar é servir ao Senhor com os nossos dons e talentos. Se eu tenho um talento, se eu tenho um dom, a melhor forma de eu me consagrar é servir ao Senhor com isso. Seja ele qual for. Mas da parábola dos talentos enterrados, se eu tenho um talento, seja ele qual for, que eu possa servir ao Senhor, seja na igreja, seja na minha casa, seja com a minha família. Porquê? Porque eu estou-me a consagrar, eu estou a dizer, esta coisa que eu sei fazer, eu vou deixar de fazer por nada, mas vou fazer para que outros possam ganhar vida com isso, para que outros possam usufruir disso. E quinto e último ponto, algo que nós não nos podemos esquecer que é importante para nos consagrarmos. Temos que separar-nos do mundo e dos prazeres que o mundo traz. O mundo oferece-nos muita coisa, mas nenhuma delas faz bem à nossa vida. Estou a falar de prazeres momentâneos. O mundo não nos oferece felicidade. Aliás, o mundo diz que não há felicidade. A Bíblia diz-nos que nós temos a paz do Senhor que excede todo o entendimento e através da sua paz nós alcançamos a felicidade, alcançamos o entendimento de quem somos, do que somos e daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Portanto, nós temos que nos separar daquelas coisas que são momentâneas do mundo para buscar aquelas que são eternas em Jesus. E isso é algo que é importante nós percebermos. E eu queria fazer um apelo a todos nós. É nós entendermos a importância, seja difícil ou fácil, de nos consagrarmos. Eu queria fazer um desafio com a Igreja. Eu sei que a maioria de nós esteve envolvido nestes 70 dias de consagração. Muitos fizeram um jejum, tiravam um dia por semana. Eu tirava um dia por semana para fazer jejum e algo que realmente muda a nossa vida. Eu queria fazer um desafio para nós, para cada um fazer com Deus, que é até à festa dos tabernáculos, que é no último fim de semana de setembro. Falta um mês e pouco. Que nós possamos verdadeiramente tirar diariamente um tempo com Jesus. Que cada um de nós possa tirar, nem que seja 5 minutos para falar com Jesus. Com a seguinte intenção, perguntar ao Senhor Jesus, o que é que eu tenho que mudar na minha vida? O que é que há na minha vida que ainda não te agrada? O que é que há na minha vida que se tu tivesses que andar comigo 24 horas, tu não irias gostar de ver, de ouvir, de sentir, de presenciar? Eu desafio todos nós a fazermos isso, porque eu tenho a certeza que nós vamos chegar à festa de tabernáculos conscientes de pequenas coisinhas na nossa vida, umas microscópicas, outras macroscópicas, mas que nós podemos e devemos mudar para alcançar mais de Deus na nossa vida e na nossa casa. Amém? Quem aceita fazer esse desafio? Somos nós e Deus. Eu não vou pedir a ninguém para dizer nada. Mas hoje, quando nós tomamos essa posição de fazer esse desafio, nos céus, eu tenho a certeza que o Senhor já destacou anjos para acompanhar cada um nesse desafio. Porque a Bíblia nos diz que Deus faz isso. O Senhor hoje já selecionou anjos para acompanhar cada um, para que o inimigo não venha tirar o ânimo, para que o inimigo não venha tirar a vontade, para que o inimigo não venha dizer não vale a pena. É mais uma coisa. Não é mais uma coisa. Fala comigo. Depois da festa de tabernáculos. Vamos ter uma festa linda de tabernáculos. Ainda não sabemos como é que vai ser, mas vai ser linda porque as festas de Deus são sempre lindas. E vai ser algo maravilhoso
E tabernáculos é falar de Jesus. Tabernáculos não é falar de algo que foi construído. Tabernáculos é Jesus. Então é isso que nós vamos fazer e vamos buscar exatamente com esse Jesus essa força para podermos mudar alguma coisa na nossa vida. Amém? Podemos ficar de pé para orar juntos.